Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão da unidade 1.3, águas subterrâneas e superficiais. Lembrando que no final da aula a gente vai fazer um breve comentário sobre as provas da semana que vem, tá ok? Águas subterrâneas e superficiais. Noticiários dos últimos anos vêm falando da crise hídrica que vem assolando o nosso país. Ou mesmo, por exemplo, em 2014 nós tivemos um problema sério em São Paulo com relação ao abastecimento de água, né, devido à falta de água na represa do Complexo Cantareira. Né? E isso não é só aqui em São Paulo, isso se reflete por vários lugares do Brasil. E não só no Brasil, né? Vários locais do mundo estão passando por essa mesma dificuldade, né, de falta de água. E essa dificuldade leva ao racionamento, né, para que esse recurso não acabe. Então, ou seja, para que os reservatórios possam abastecer. Ainda bem que o ano passado nós tivemos aí uma quantidade de chuvas considerável, né, e bastante alta, principalmente na época do inverno, que é uma época que existe uma estiagem maior. E o ano passado choveu bastante. Tanto que no verão desse ano, fevereiro desse ano, nós tivemos o problema aí de algumas represas que tiveram que abrir comporta por causa do transbordo, né? Começaram a transbordar. No Nordeste teve algumas que transbordaram. Né? Ou seja, água é um problema cíclico, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com ela devido à sua escassez. Né? Porque, embora nós vivemos num planeta que boa parte da superfície dele é água, né? Mas nem toda a água da superfície terrestre ela é potável. E para que algumas águas se tornem potável, o custo de tratamento dessa água é relativamente alto. Né? Por exemplo, o Oriente Médio, eles já conseguiram desenvolver um processo tecnológico para filtrar a água do mar, ou seja, para tirar o sal da água do mar e tornar a água do mar potável. Mas é isso a um custo muito alto. Né? Os sistemas de filtragem para poder retirar o sal da água e tornar a água potável acaba sendo bastante oneroso. E mesmo assim, dizem, né, eu nunca provei, mas dizem que é uma água com um paladar assim não tão adequado quanto a água que nós temos aqui no Brasil. Dentro desse contexto, né, para a importância da nossa atitude em relação ao meio ambiente e à água que precisa estar disponível, não só em quantidade, mas também em qualidade. Aquilo que eu falei para vocês. Nós temos bastante água no Brasil. O Brasil é um país privilegiado. Mas mesmo assim, nós tivemos escassez de água. Né? Você imagina em países aí onde que a quantidade de água disponível já é menor, né? Alguns países europeus já têm uma consciência muito mais desenvolvida do que o Brasil, né? E eles cuidam muito bem dos seus sistemas aquíferos, né? Coisa que o Brasil ainda negligencia muito nessa parte. Né? E a água não é só para o nosso consumo, né? Nós usamos água para um monte de coisa, né? Nós vamos ver mais para frente aí nos nossos próximos slides. Boa noite, Fábio. Tudo bem? E aí, professor, tudo bom? Tudo jóia. Depois da aula nós vamos conversar um pouco a respeito da prova, tá ok? Opa, beleza.
juntamente com o ar e o solo, a água é, né, mais um suporte para a existência da vida na Terra. Tanto que quando o pessoal fala em pesquisar a vida em outro planeta, a primeira coisa que o pessoal procura em outro planeta, o que que é? Água. Porque, segundo estudiosos, nós conseguimos viver até 7 dias sem comer. Mas nós não conseguimos viver mais do que 3 dias sem beber água. Né? Ou seja, se você não beber água dentro de 3 dias, o seu corpo já começa a entrar em, como se fala? Quando você perde a água do corpo, esqueci o Desidratação, nome. né? Oi? Desidratação, isso. Desidratação. Obrigado, Fabio. Começa a entrar em desidratação. E aí começa a perder os sentidos, começa a ter um monte de problema. Então, ou seja, a água para nós ela é imprescindível. Tanto que quando o pessoal busca vida em outro planeta, uma das possibilidades de viver em outro planeta, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal procura é água, né? Sendo um fator essencial ao desenvolvimento, é um agente modelador das civilizações e de cultura. Por exemplo, vocês sabem qual é o motivo da briga entre palestinos e judeus lá no Oriente Médio, em função lá da Terra Prometida? É que aquela região que é muito disputada por eles lá tem um aquífero enorme. Ou seja, eles brigam muito lá em Israel pelo controle da água, aquela faixa de Gaza que eles chamam lá, né? Porque ali debaixo daquela faixa tem um aquífero muito grande. E a principal briga entre os árabes e os judeus pelo controle daquelas terras é controlar a água que está embaixo, né? Por isso que eles brigam muito por aquele pedaço de chão, né? E hoje até hoje isso influencia, né? Imagina um passado mais remoto, né? O período da Revolução Industrial, juntamente com a expansão urbanística, né, tecnificação da agropecuária e a produção de energia elétrica, elevaram o padrão de vida e proporcionaram o crescimento populacional, desenvolvendo as cidades. Ou seja, quanto maior cresceu as cidades, mais se fez a necessidade do uso da água. Não só da água para nós consumirmos, né, porque a população aumentou, mas a demanda por alimentos também aumentou. E o uso de água para a demanda de alimentos é muito grande, né? Então, nós temos aí uma necessidade de água para irrigação, né, para o agronegócio. Nós temos necessidade de água para consumo humano, para alimentação, banho, cocção de alimentos e higiene, né? E mesmo para a nossa reidratação. Ou seja, a necessidade do volume de água aumentou consideravelmente. Ou seja, as cidades elas precisam, né, produzir mais água ou tratar mais água para atender a maior demanda, né, e tende cada vez mais a aumentar essa demanda. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil possui 13% de toda a água doce disponível no planeta. Já imagina, o Brasil, né, ele tem 13% da reserva mundial de água. Então, já é um privilégio para nós considerarmos a quantidade de países que existe no mundo, 13% é bastante água, tá? E o Brasil, tendo tudo isso de água, nós não temos problemas de falta de água. Você imagina os países que não têm quase água, né? E 81% desses 13% de água do mundo, né, tá concentrado na região amazônica. Ou seja, nós temos uma região fortemente abastecida por água
E apenas 5%. Por favor, alguém fecha o microfone aí, que estou ouvindo música de fundo aí, por favor. Obrigado. 5% da população brasileira apenas habita nessa região onde tem maior concentração de água. E as regiões do Brasil banhadas pelo Oceano Atlântico possuem 2,7% do recurso hídrico, em compensação, 45,5% da população do país. Ou seja, a população brasileira ela está mais concentrada na costa, né, em relação à beira-mar, né, onde está quase 50% da população, e apenas 2,7% de água está disponível nessa região. Ou seja, nós temos um desequilíbrio entre população e demanda de água, né? Entender um pouco sobre o ciclo hídrico, né? O que acontece com a água. O ciclo hídrico traduz a maneira como a água circula entre a superfície terrestre e a atmosfera. Esse ciclo é um fenômeno natural, impulsionado principalmente pela energia do Sol, ou seja, o Sol evapora a água vira nuvem, essa nuvem se concentra, né, e ela se precipita em forma de chuva, né? Então aí forma o ciclo, né? Ou seja, a água evapora, né, forma a nuvem cai em forma de chuva, irriga o solo, alimenta os rios, alimenta os lagos, os oceanos, a água evapora e assim sucessivamente. Esse ciclo ele é contínuo. Graças à nossa força de gravidade, a força de gravidade do nosso planeta ser considerada relativamente alta, então nós não temos perda de água na atmosfera terrestre. Ou seja, toda a água que está no nosso planeta, ela se mantém no nosso planeta. Nós não perdemos ela para fora do planeta por causa do nosso sistema atmosférico, né? Então, esse ciclo ele é constante. O problema desse ciclo não é a constância dele, mas sim a qualidade da água, porque nós estamos poluindo as águas dos rios e nós estamos poluindo a atmosfera. E muitas vezes essa atmosfera, né, contaminada faz com que a água da chuva ela não seja uma água pura, ela seja uma água ácida, né? Nós temos muitos problemas hoje de chuva ácida, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, em função da poluição atmosférica que nós temos provocado, principalmente nos grandes centros urbanos, com o escape dos escapamentos dos carros, né? A mistura do monóxido de carbono, mais a água, mais a poluição atmosférica, isso se transforma em chuva ácida, ou seja, aumenta a acidez da água. Em um segundo momento, né, a gravidade será a responsável pela precipitação da água condensada, ou seja, a água subiu, evaporou para a atmosfera, se condensou nas nuvens e, em função da força de gravidade, ela vai se precipitar em forma de chuva, né, permitindo que ela caia novamente à terra. Ao tocar o chão, a água pode seguir dois caminhos: escoar pela superfície até chegar aos rios e oceanos, considerada água superficial, ou se filtrar nos solos e nas rochas, considerando-se água subterrânea, né? São os famosos aquíferos. Nem toda água que se precipita, né, que cai aí no solo, né, ele vai para o chão, ele chega a atingir o chão, porque boa parte dessa água ela fica retida nas folhas das árvores, pela própria vegetação.
Então, a vegetação não permite que toda a água da chuva vá para os lençóis freáticos, né? Então, boa parte dessa água ela acaba não voltando para os lagos ou os aquíferos, porque ela se perde na própria evaporação das plantas. Aqui nesse slide, né, eu coloquei aí uma foto, que é o que eu venho explicando para vocês com relação à preservação da Amazônia. Se vocês olhar aqui, ó, nessa foto que eu coloquei no slide, você vê a evaporação na floresta amazônica, a formação de nuvens, e essas nuvens, elas vêm aqui para o norte do Brasil, região do Acre, depois ele volta para dentro do Brasil, né, para vir chover aqui no sul, no sudeste, né, na região de Minas, Goiás, São Paulo, né, Uruguai, Paraguai, em função da floresta amazônica. Se vocês olharem aqui no Chile, onde nós temos aqui a Cordilheira dos Andes, um dos desertos mais áridos do mundo, que é o Atacama, está aqui ó, do lado, na direção aqui, ó, nossa, aqui ó, de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. É considerado uma das áreas mais secas, né? Faz milhares de anos ou milhões de anos que não chove no deserto do Atacama. Pelo menos a reportagem que eu vi recentemente, um documentário que eu assisti a respeito disso. Porque tem rochas lá que são rochas que é a base, como se fosse gesso, né? É o material que forma o gesso. E se chovesse lá, essa rocha, ela desmancha, ela se deteriora na presença de água. E ainda existe uma camada muito grande dessas rochas lá. Ou seja, né, não chove nesse lugar há muito tempo, porque senão essa rocha já teria deteriorado. E ela está na superfície. Então ela não consegue. Mas aí a importância, né, da floresta amazônica nossa com relação às chuvas, ou alimentar os nossos lençóis freáticos e também permitir a nossa produção de alimentos, né? Então, boa parte dessa água ela vai evaporar antes mesmo de chegar no chão, né? Outro fator não demonstrado, né, na figura anterior é que a água que se infiltra no solo, ao contrário do que pensamos, também está sujeita ao processo de evaporação, uma vez que pode ser absorvida pelas plantas e, por meio da transpiração delas, ser devolvida à atmosfera. Esse processo é chamado de evapotranspiração, ou seja, é a floresta, ou seja, a vegetação, né, transpirando, né, liberando água. Essa água das folhas evapora e volta a formar nuvem, né? Alguém já teve a oportunidade de ir no interior de madrugada, tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, caminhar no meio do pasto ou no meio do mato? Então o pessoal fala, ah, esse é o horário do orvalho. O orvalho nada mais é do que as gotículas de água que se formam nas folhas das plantas. Porque a temperatura à noite cai e condensa essa evapotranspiração, né? E aí forma as gotículas que a gente chama de orvalho. Aí, conforme o sol nasce, essas gotículas vão evaporando novamente, né? O sol vai secando elas vão evaporar. Então, esse é um fenômeno que acontece aí onde tem vegetação. Ou seja, a vegetação serve para manter a umidade do ar e, consequentemente, provocar chuva, né? E trazer mais água. O ciclo hidrológico, a água das chuvas, ao entrar em contato com a superfície terrestre, pode seguir 2 caminhos, sendo um deles o escoamento superficial
ou a infiltração no solo. Escoamento superficial são os rios, riachos e córregos. E a infiltração no solo é a formação dos lençóis freáticos e dos aquíferos. Tirando a parte que é absorvida pelas plantas, ou seja, tem uma parte dessa água que as plantas acabam por retirar. E o restante continua a infiltrar no solo, sendo mantido no subsolo em nossos lençóis freáticos e aquíferos, que eu acabei de comentar com vocês. Essa água subterrânea, em determinados locais, ela pode também ressurgir na superfície, formando as chamadas nascentes, né? Ou os olhos d'água. Então, as nascentes existem, né? Justamente em função, né, dos lençóis freáticos que nós temos ou dos aquíferos. Nós vamos estudar eles mais para frente. Estas, por sua vez, alimentam nossos rios e oceanos, completando novamente o ciclo. É aquela história, né? A água vai para o subsolo, forma um lençol freático, esse lençol freático forma uma nascente, essa nascente vai, forma num rio, esse rio, ou do próprio rio, ela evapora, ou esse rio leva essa água para um lago ou para o mar, onde a água vai evaporar e vai transformar em nuvem e vai chover de novo, formando aí o ciclo hidrológico. Alguns fatores irão influenciar tanto na qualidade da água quanto na velocidade que ela irá circular na Terra. Dentre esses fatores, podemos citar a vegetação, a topografia, a temperatura e o tipo de solo, por exemplo. Por que nós vamos falar da vegetação? Primeira coisa, a vegetação, além dela ajudar a água, de certa forma, a infiltrar no solo devido às raízes, a vegetação também ela gera uma barreira contra o vento, evitando que o excesso de vento leve as nuvens embora, né? Se você pegar numa região mais árida, por exemplo, no Nordeste brasileiro, chove pouco. Por que chove pouco no Nordeste brasileiro? Porque a vegetação no Nordeste ela é muito rasteira, ela é muito baixa. Então, você pode ver, eu tive a oportunidade de conhecer o Nordeste, venta muito no Nordeste. E no Nordeste você não tem muita serra e nem muita vegetação alta, suficiente para quebrar esse vento. Então, o que o vento faz? O vento leva a umidade, né, para longe. Normalmente, essa umidade que vem do oceano, ela acaba parando lá na Amazônia. Por quê? Lá ela encontra as árvores bloqueiam a circulação do vento e as nuvens vão se condensando ali, vão se juntando e precipitando. É um exemplo que lá em Belém do Pará, eu já tive a oportunidade de estar lá a trabalho, chove todo o dia, quando não chove mais de uma vez por dia. Por quê? É justamente esse fenômeno. A água que evapora do mar é levada pelo vento em direção da Amazônia. O Pará é uma das primeiras barreiras que eles encontram, né? E aí começa a acumular as nuvens e elas se precipitam. Até que o pessoal lá do Pará, né, eles costumam dizer o seguinte, né, que marcar encontro antes da chuva ou depois da chuva. Porque normalmente em torno de 4 horas ou 5 horas da tarde chove. É interessante. E é umas pancadas de chuva violentas. Só que dura 5 minutos ela acaba. Né? Não dura mais que isso. Outra coisa é a topografia, que é o quê? A existência de serras, né? Que também evita com que a água, que a nuvem vá embora. É o exemplo lá, esse deserto do Atacama, no Chile. O que acontece com ele? Ele está do lado da Cordilheira dos Andes, ou seja, é uma barreira muito alta que impede com que as nuvens cheguem até lá, né?
Então ele vai chover ali na Bolívia, Argentina, mas não chove lá no Chile em função da Cordilheira dos Andes, ou seja, a cordilheira muito alta impede que o vento leve as nuvens para lá. Outra coisa é a temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, mais evaporação você tem, né? E o tipo de solo. O tipo de solo é o quê? O solo que dificulta a infiltração da água e o solo que facilita a infiltração da água. Como nós já comentamos aí nas aulas anteriores, um dos exemplos é o solo lá da região do Pantanal Mato Grossense. É um solo mais argiloso, é um solo, a argila ela é mais impermeável, permite pouca penetração de água, então a água fica acumulada na superfície. Apenas 60, entre 60% e 70% da água realmente vai ser infiltrada na terra, né? 30%, entre 30 e 40% dessa água, ela acaba se perdendo aí sem ir para o subsolo, né? Acaba se perdendo na superfície. Ou ela vai para rios, para córregos ou oceano. O território que compõe as nascentes, né? Os rios afluentes que fazem a drenagem das águas superficiais para os cursos d'água, né? E esses cursos d'água que irão desaguar nos oceanos, chamamos de bacias hidrográficas. Então vamos entender um pouco, né, as regiões, né, em função da forma hídrica dos rios das regiões, eles denominam bacia. Por exemplo, bacia do Amazonas. Essa parte que vocês vê aí em roxo, né, na foto. A bacia do Amazonas, toda essa região, praticamente, ela trabalha em função do rio Amazonas, né? Por isso que chama de bacia hidrográfica amazônica, né? Aí nós temos a bacia do Tocantins, né? Nós temos a bacia do Amapá, lá em cima, no cantinho superior. Nós temos a bacia do São Francisco, né, que pega parte de Minas Gerais e parte da Bahia. Nós temos a bacia do leste aí, que pega toda a costa leste do Brasil. A bacia do sudeste, né, a bacia do Uruguai, está aí no extremo sul do Brasil. A bacia do Paraná, essa é importante, né, que aí está embaixo dessa bacia do Paraná, se concentra um dos maiores aquíferos do mundo, uma das maiores reservas de água potável e água mineral do mundo é o aquífero Guarani, que se encontra aí debaixo da bacia do Paraná. E aí nós temos a bacia do Nordeste, né, que é uma bacia onde sofre a maior escassez de água, onde tem menos concentração de rios. No Nordeste, nós até temos águas subterrâneas, lençol freático. O problema do lençol freático no Nordeste, que como o Nordeste ele era um leito marinho há milhões de anos atrás, né? E tem muito sal. E a água do lençol freático do Nordeste, ela é uma água salobra. Então, quando se cava um poço no Nordeste, é muito comum você encontrar água salgada, né? Esse é o grande problema da bacia hidrográfica do Nordeste. A formação da bacia ela é feita através dos desníveis do terreno, ou seja, né, as chuvas elas tendem, né, sempre a cair numa região de montanha. Por que numa região de montanha? Porque as nuvens elas acabam ficando pesadas em função do acúmulo de vapor d'água e ela chega na montanha, ela não consegue passar a montanha devido à altura da montanha.
Aí ela provoca o quê? Ela provoca as chuvas, né? E aí chove lá na montanha, e essa água que chove lá na montanha acaba escorrendo e vindo parar nos rios, né? Elas vão deslizando através do relevo da região e vem parar no rio. Por exemplo, por que, que o rio Amazonas é um dos maiores rios em volume de água, né? Porque nós temos a Cordilheira dos Andes, lá na Bolívia, Bolívia, puxa, agora fugiu. Bolívia, Equador, né, esses países que nós temos lá que estão na cordilheira, as águas, as nuvens chegam até lá, elas não chegam até o Pacífico, porque normalmente ela para na Cordilheira dos Andes, chove na Cordilheira dos Andes e aí a água vem escoando, né, e formando o Rio Amazonas, que começa bem, bem antes de entrar no Brasil, né? E aí, quando ele entra no Brasil, recebe outros afluentes, aumentando ainda mais o volume de água. Tanto que é o rio que tem maior volume de água no mundo, né? É o Rio Amazonas. Não é o maior rio do mundo, é o maior rio em volume de água, tá? Porque existem extensão, né? Pela extensão tem rios maiores do que o Rio Amazonas em nível de comprimento. Mas o Rio Amazonas ele muito importante e considerado o maior rio, né, em volume de água do mundo. E aí, como mostra essa foto aí, que eu coloquei para vocês, essa imagem, né, ele mostra o ciclo, né, a chuva caindo lá na montanha, escoando pelos rios, formando os rios, que vão desaguar num rio principal e que no final deságua no oceano, formando as famosas foz, né? Onde a água doce se mistura com a água do mar. As características físicas das bacias hidrográficas são de grande importância para a caracterização do seu comportamento hídrico, uma vez que se torna possível relacionar e comparar dados conhecidos e desconhecidos, podendo determinar indiretamente os valores hidrológicos, né, em locais nos quais faltem dados, né? Ou seja, nós podemos, através de estudos, né, de outras bacias, entender o comportamento de uma bacia onde os estudos ainda não foram realizados, né? Eu tenho um pensamento seguinte, né? O futuro nosso, ele deverá mudar sensivelmente essas características de bacias hidrográficas. Por que que eu falo isso? Primeiro, né, a demanda de água, né, para a agricultura, ou seja, estão sendo tirado muito água de rios para fazer irrigação de lavoura. E ainda não tem um estudo sobre o comportamento futuro dessas bacias hidrográficas em função dessa demanda. Outra coisa é a irrigação nessas áreas áridas, né, que, por exemplo, o Oriente Médio, né, a irrigação no Oriente Médio, o pessoal está plantando árvores, está plantando lavoura, está plantando muita coisa, e queira ou não, isso daí vai fazer o quê? A partir do momento que você começa a usar a água do mar, né? Filtrar ela, transformar ela em água doce e vai irrigar essas plantas crescem, elas vão criar barreiras naturais contra o vento, impedindo que o vento leve as nuvens embora. E ao mesmo tempo, essa vegetação que está sendo plantada lá, ela vai provocar a evaporação da água, ou seja, a formação de mais nuvens, né? Coisa que quase não tem naquela região, mas isso vai propiciar.
Mesma coisa acontecendo no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro ele está aumentando-se cada dia que passa a quantidade de lavouras irrigadas no Nordeste, né? Ou seja, aumenta-se a lavoura, aumenta-se a área irrigada, começa a haver mais presença de água na região. Isso faz com que cresçam a vegetação provoca mais evaporação, e se essa vegetação crescer, ela vai virar uma barreira natural contra o vento, né? Ou seja, ela vai mudar as características da bacia hidrográfica do Nordeste, por exemplo. E essa mudança da característica da bacia hidrográfica do Nordeste, de certa forma, ela vai impactar na bacia hidrográfica do Amazonas. Porque essa quantidade de nuvem que chega até o Amazonas para chover lá, talvez não vai chegar mais lá. Ela vai ficar retida mais ali no Nordeste brasileiro, né? Então, são algumas características interessantes aí para ser estudado. Por exemplo, esse ano, nós tivemos algumas inundações aí em algumas cidades do Nordeste. Foram inundações consideradas relativamente altas, né? Nunca havia chovido tanto nessas regiões. A pergunta é, por que tem chovido tanto nessas regiões? Será que é por causa já o efeito dessa vegetação que está sendo plantada devido à irrigação, que está formando barreira, formando mais evaporação, formando mais nuvem e provocando essas chuvas? Fica aí a dúvida para os estudiosos, né, na área do clima, na área de geologia, todos esses estudos aí seriam pertinentes, né? Tem muitos espaços aí para se enriquecer. Das principais características físicas de uma bacia hidrográfica, podemos citar sua área de drenagem, seu perímetro, o comprimento do curso d'água principal, a ordem dos cursos d'água, a declividade entre a foz e a nascente, entre outras. Ou seja, né, nós devemos considerar aí no estudo da bacia hidrográfica aquilo que eu falei para vocês. Qual a característica que tem nessa região, né? Qual é o relevo que encontra nessa região, né? E aí você vai ter a ideia do tamanho dos rios e a quantidade de água. O que eu tinha acabado de explicar para vocês, por incrível que pareça, está nessa figura aí, nesse slide 16, né? Ó, se vocês olharem aqui, ó, o Peru, né? O Equador, a Bolívia, né? Então, vocês veem aqui que aqui tudo, ó, esse lado, do lado do Pacífico, nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Que forma toda uma barreira aqui para que toda essa umidade gerada pelo Oceano Atlântico e pela floresta amazônica não vá para o Pacífico. Ou seja, temos uma barreira natural aqui, né? Que faz com que toda essa água que evapora nessa região, né, quando chega nos Andes, ela cai em forma de chuva e volta para a floresta amazônica, né? E até impede que o vento leve também, né, essas nuvens embora todo lá para o lado do Pacífico. Então, boa parte das nuvens não chega nem a colidir com a barreira dos Andes, né? Com os Andes, por quê? Porque o vento ele já perde a força devido ao sistema, né? Ele já vai sendo bloqueado já aqui na foz do Amazonas. E aí ele forma o grande rio Amazonas que nós conhecemos, né? E aí dá para vocês entenderem, ó, o rio Amazonas e todos esses afluentes dele. Isso porque só alguns estão sendo mostrados aí, não estão sendo mostrados todos, né? É bastante interessante
Essa foto entender esse princípio. Podemos considerar as bacias como unidades de gestão de elementos, tanto naturais quanto sociais, sendo possível observar mudanças ambientais ocasionadas pelo homem, bem como as respostas dos ecossistemas. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? O homem ele está alterando artificialmente as características do globo terrestre, né? E essas alterações estão sendo sentidas pelos ecossistemas. Até onde vai isso, não se sabe, né? Ainda não foram desenvolvidos estudos para isso. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né, esse negócio de estudo sobre impacto ambiental, né, que sofre aí essas bacias hidrográficas, o ecossistema, é um estudo que vem acontecendo dos anos 70 para cá. Né? Ou seja, fazem só 50 anos que se estuda isso. Né? Então, né, tem muito que ser estudado ainda, muito que ser aprendido com tudo isso que está acontecendo no planeta. Né? É que eu falo, né? Essa questão do ecossistema, ele vai muito de acordo com o coronavírus. Eu faço um paralelo entre os dois, né? O pessoal está acabando com a quarentena, né? Por que o pessoal está acabando com a quarentena? Por necessidade financeira. Se continuar a quarentena, o país inteiro, não só o Brasil, mas muitos outros países aí fora, quebram literalmente, né? Quebram financeiramente. E o ecossistema também, ele é influenciado justamente em função da economia, né? Em função da necessidade humana. O homem precisa de alimento. Para mim produzir mais alimento, eu tenho que irrigar. Eu tenho que plantar mais áreas. Plantando mais áreas, eu aumento a área verde, né? Eu jogo mais água, eu tenho mais infiltração de água, eu estou tirando de água que está concentrada num local, espalhando ela pelo solo, né? E tudo isso eu estou alterando o ecossistema, não tem jeito. Mas é uma necessidade humana. Agora, o impacto disso é que fica desconhecido. Pode até ser que num futuro bem distante, né, daqui uns 200 anos, 300 anos talvez, todo o sistema de água no globo fique melhor distribuído, em função dessas técnicas que o pessoal está usando, de dessalinização da água, né, de irrigação, formando novas áreas verdes, melhorando as áreas verdes, né? Tudo isso daí lá no futuro vai impactar de alguma forma no planeta. Espero que esse impacto seja mais benéfico do que maléfico, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente promove o programa de revitalização das bacias hidrográficas. Vamos lá. Por que o Ministério do Meio Ambiente promove esse programa de revitalização das bacias hidrográficas? Porque num passado não muito distante, né, o pessoal desmatou tudo para plantar. Quando o pessoal acabou com as árvores, acabou com o quê, pessoal? Diminuíram as chuvas, diminuiu a infiltração de água no solo e muitas nascentes começaram a secar. Por que secar? Porque não recebiam mais água. Né? Porque o pessoal plantava extensivamente e não era uma plantação irrigada, era só simplesmente a irrigação
era natural com as chuvas. Então, vendo esse fator, né, entendendo esse fator, hoje, o Ministério do Meio Ambiente pede que todas as margens de rios sejam preservadas, ou seja, você tem que manter, como que se chama? Poxa, fugiu, a minha cabeça hoje não está boa, não. Aquela área de manancial que tem que ser deixado próxima das margens de rios, né? Eu esqueci o nome. Então, a lei obriga hoje em dia. E eu vi algumas reportagens a respeito desse assunto, né? Em algumas fazendas onde o pessoal voltou a plantar árvores em volta da onde tinha nascente. Em função dessa reflorestamento em volta das nascentes, a nascente voltou a brotar água, né? Ou seja, voltou a funcionar o lençol freático, né? Então, os fazendeiros, teve um caso interessante, que foi o filho do dono da fazenda que fez esse serviço de replantio de árvores. O pai falava que o filho era maluco, que não já se viu um negócio desse, e ele viu a nascente secar. Ele achava que era natural a nascente secar. E depois que o filho replantou, acho que mais de 600 árvores o filho dele replantou, né? Quando era garoto ainda, hoje já é adulto, tem 30 e poucos anos. Mas ele começou a reflorestar quando ele era moleque ainda, acho que tinha uns 12, 13 anos, quando ele começou a reflorestar. E aí hoje a nascente está lá, viva, com bastante água e tudo mais. Até o repórter falou, ele perguntou para o pai dele, né? Ele fez certo ou ele fez errado? Aí o pai dele deu aquela risadinha meio agora. Ele foi muito certo, porque a água voltou, né? Então isso, se houver essa conscientização e o pessoal começar a tratar, né, as bacias hidrográficas, né, a revitalização das bacias hidrográficas, a quantidade de água tende a aumentar, porque aumenta a captação de água da chuva, né? E aí também, se fizer uma irrigação decente, também melhora. O único problema que precisa tomar cuidado com uma irrigação, o que que é? Talvez a gente vai ver mais para frente, é a quantidade de agrotóxico que se joga na lavoura. O que acontece com o agrotóxico jogado na lavoura? Como você faz a irrigação, esse agrotóxico jogado na lavoura, ele vai o quê? Penetrar na terra e vai parar no lençol freático. E a gente pode ter o lençol freático contaminado pelos defensivos agrícolas. Esse programa aí do Ministério do Meio Ambiente promove as ações permanentes e integradas de uso sustentável dos recursos naturais, dentre eles os recursos hídricos. Ou seja, existem normas, por exemplo, eu vou fazer irrigação de uma lavoura, então, de acordo com o rio, da onde você vai tirar a água, você tem uma quantidade de água que você pode retirar. Você não pode retirar mais do que um determinado volume, porque se você retirar, você vai impactar no rio. E até para as outras fazendas que ficam subsequentes à sua, que depende daquela água também. Então, existem normas, né, de quantidade, de potência de bomba, de tudo que você pode fazer e tirar a água daquele rio. As 12 macrobacias hidrográficas brasileiras se encontram presentes na figura aí 1.6, né? É como eu tinha mostrado lá em cima. Nós temos aí, né, a Amazônica, o Atlântico Leste, o Atlântico Nordeste, né? Ou melhor, Atlântico Nordeste Ocidental, que é ali a região do Ceará, do Maranhão, né? A bacia do Atlântico Nordeste Oriental,
que é Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? O Atlântico Sudeste, que fica aqui Rio, São Paulo, né? Espírito Santo, parte da Bahia. Atlântico Sul, né? Que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Do Paraguai, né? Que pega ali a região da Foz do Iguaçu, Parnaíba. Parnaíba fica lá em cima, lá no Piauí. A bacia do Paraná, onde eu falei que fica o principal aquífero brasileiro. A bacia de São Francisco, né? Que principalmente Minas e Bahia. Tocantins, né? Araguaia e a bacia do Uruguai. Então, essas são as principais bacias. Formam 12 macrobacias. Águas subterrâneas e superficiais, né? Tanto as águas subterrâneas quanto as águas superficiais necessitam de atenção quando falamos no seu uso e conservação, né? Aí na foto embaixo está um exemplo de uma nascente que está secando em função do desmatamento em volta dela. Pode ver que agora só tem um pequeno ponto de água. E por quê? Porque foi desmatado tudo em volta dela e agora estão voltando a reflorestar em volta dessa nascente para que ela volte a dar água. Então é importante, né, para preservar para as gerações futuras, né, é o replantio, né, de árvores próximas dessas nascentes. Nesse contexto faz importante, né, ser estudado sobre o solo, né? Historicamente, o solo vem sendo degradado aos poucos nas mais diversas atividades cotidianas, seja no campo, nas atividades industriais, civis e nas cidades. Ou seja, na cidade é a impermeabilização. A água não entra no solo porque o pessoal coloca asfalto, concreto, cimento e acaba com o negócio. Na lavoura, né, no campo, é a questão do uso do agrotóxico. E nas indústrias, é a questão da contaminação por produto químico, né? Então, nós precisamos repensar, né? Como eu falei na aula passada, nós, como engenheiros que somos, né, 90% dos processos industriais estão nas mãos de engenheiros. Então, é muito importante que o engenheiro se sinta comprometido com o que ele faz sair do seu processo industrial, né? E já quando fazer um projeto de tal forma, né, que eu evite a contaminação do meio ambiente. Porque se você fizer qualquer projeto e depois correr atrás, né, vai sair mais caro. Então é preferível você já começar um projeto adequado, já respeitando a questão do meio ambiente, do que você fazer um projeto e lá na frente você se preocupar em reformar ele, arrumar ele, porque aí vai sair muito mais caro. Apesar de serem mais protegidas que as águas superficiais, as águas subterrâneas também podem ser poluídas ou contaminadas em consequência da degradação e contaminação do solo. Por exemplo, lixão em local inadequado, né? Lixão é um problema sério, né, de contaminação do solo. E não tem jeito, o chorume ele vai penetrar no solo e vai contaminar o lençol freático, não tem como. Por isso, do aterro sanitário. O aterro sanitário é feito um processo de impermeabilização para impedir que o chorume vá para dentro do solo, né? Evitar que o chorume contamine o lençol freático.
E as chuvas, né, elas podem levar resíduos e influenciar toda a contaminação do aquífero ou do lençol freático, da onde nós tiramos a água para beber. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, as principais fontes de contaminação das águas subterrâneas são os lixões, que eu acabei de falar para vocês, né? Lixão a céu aberto. Imagina que todo esse material que está aí, a nossa foto, do lixão, desculpa, gente, eles vão fazer o quê? Eles vão decompor. Com um tempo mais cedo ou mais tarde, alguns vai levar milhares de anos para decompor, outros vai levar menos tempo, mas vai decompor. E conforme vai decompondo, vai gerando resíduo químico, e esse resíduo químico vai penetrando no solo, vai contaminando o solo e vai prejudicar todo o sistema aquífero da região. O que me preocupa é o seguinte, por exemplo, principalmente em cidades mais do interior, cidade com menos poder aquisitivo, né, a renda per capita mais baixa, o prefeito acha legal fazer de conta que não enxerga o lixão. Né? Por quê? Esse é o problema do político. Ah, a minha campanha vai durar 4 anos, no máximo 8. Então, em 8 anos, o lixão não vai contaminar o lençol freático. Não. Na gestão dele, não. Mas, quem sabe lá na gestão do filho dele ou do neto dele vai. Aí, daqui 2, 3 gerações, né, eles vão ver o quanto vai ser caro consumir água. Ou seja, para ele abastecer as casas com água, vai se tornar muito, muito, muito caro. Por quê? Porque a água que tinha na região, que eles usavam para abastecer as casas, vão estar todas contaminadas. Né? Por uma ação que ele tomou hoje e fez de conta que não viu, não se preocupou e deixou, deixa lá, alguém vai tomar conta. Né? Lá na frente, talvez os netos, os bisnetos, os tataranetos vão pagar muito caro por uma atitude inadequada que ele teve hoje. Né? Por isso, essa questão da conscientização. Né? Os aterros mal operados, acidentes ambientais com vazamento e derramamento de substâncias tóxicas, né? Atividades inadequadas de armazenamento, manuseio e descarte de matéria-prima. Né? Eu vivi, né, uma questão dessa, de uma empresa que nós contratamos para dar tratamento no resíduo da empresa que eu trabalhava. E essa empresa, ela tinha o galpão deles lá em Jundiaí, perto da região de Jundiaí ali. E num belo momento essa empresa simplesmente abandonou tudo o resíduo lá e foi embora. Lotou o galpão de resíduo, pegou o dinheiro, não tratou o resíduo e sumiu do mapa. Por isso que é importante a gente fazer as auditorias ambientais. Né? E sobrou um passivo danado lá para a gente dar fim, ou seja, a empresa teve que pagar 2 vezes. Ainda bem que quando aconteceu isso não estava nas minhas mãos a gestão do negócio. Né? Senão eu teria me ferrado profissionalmente e acabar com a minha imagem profissional na época. Sobrou para mim remediar o problema, né? Eu tive que dar a solução para o problema depois. Mas a empresa responsável pela gestão do resíduo não fez a gestão adequada, simplesmente armazenou de qualquer jeito e largou lá. Abandonou o galpão, deixou de pagar aluguel do galpão, o solo ficou todo contaminado, ou seja, o dono do galpão se ferrou, né? O galpão era alugado,
ele não pôde alugar mais, teve que fazer toda a remediação do terreno. Todas as empresas que tinham mandado produto lá, o descarte de resíduo, para essa empresa, tiveram que arcar com a conta. Foi cara a conta. Não foi barato não, gente. Atividades minerárias, né? Ou seja, as minas de prospecção, né, de minérios, minério de ferro, outros minérios também, né, é uma coisa que também degrada muito o meio ambiente. Vazamentos de rede coletora de esgoto, principalmente nos grandes centros urbanos, né? E o uso incorreto de agrotóxicos e fertilizantes, né? E aí, associado à irrigação, que vai fazer com que esse fertilizante, esse agrotóxico, vai penetrar na terra, né? E vai contaminar o lençol freático, como já falamos. Um dos indicadores sobre a poluição difusa é a presença de nitrato nas águas subterrâneas, uma vez que a sua origem está relacionada às atividades agrícolas e ao vazamento de esgoto sanitário. Então, uma das formas de a gente identificar se o lençol freático está sendo contaminado ou não, né, é através da presença do nitrato, né? Se você pega a água, por exemplo, ali do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, ali no centro de São Paulo, do Tamanduateí, aqui no ABC. Se você pegar essas águas, você vai ver uma presença muito alta de nitratos, né? Que é uma forma de nitrogênio, né? Que ele elimina o oxigênio da água. Ou seja, é uma água morta. Por isso que ela fede, né? Você passar do lado desses rios, do lado do Pinheiros, do lado do Tamanduateí, do lado do Tietê, né? Você vai ver que eles fedem. Por quê? Porque o excesso de nitrato é muito alto. E por que tem excesso de nitrato? Porque as empresas jogam produto químico, porque existe vazamento de esgoto que é jogado na rede pluvial, existem aí como fala, o uso de agrotóxico, então várias contaminantes que são jogados na água, que acaba eliminando o oxigênio da água e tornando a água imprópria para o consumo humano. Professor, Oi? inclusive esse negócio de alta taxação, quer dizer, taxação não, alta quantidade de nitrato na água, eu me lembro de uma situação também que fui chamado para orçar uma estação de tratamento, que aí, na verdade, o pessoal estava da Sabesp questionando se tinha algum filtro para tirar o nitrato da água, né? Eu respondi assim, eu falei, não é que é bem um filtro, né? É que, na verdade, é um processo mais orgânico aí do que para fazer esse serviço do até que tem, mas é filtro, né? muito caro, né? Para você tirar o nitrato da água, ele é muito dispendioso. Então, eles procuravam alguma coisa química para jogar para... Né? Não é assim, se você jogar mais química na água, você não vai resolver o problema. Porque Então, você tem que fazer um processo de filtragem dessa água, depois você tem que fazer um processo de aeração dessa água, você tem que jogar ela num turbilhonamento muito alto, para você poder quebrar as moléculas para poder o oxigênio entrar. então, é um processo meio que mecânico, na verdade, né? Exatamente, é mais mecânico do que químico. Se você vê que tem, eles chamam de tanque de pressão, né? Uhum. Você viu que tem na estação, na entrada de São Caetano, tem um desses tanques de pressão que, na verdade, é assim, você bombeia a água lá para dentro com uns 5, 6 bar e pressuriza com ar comprimido também com 5, 6 bar. Então, ele fica... E aí tem uma agitação lá dentro, né? Então, Exatamente. A ideia de você situação, pressurizar né? é para você gerar turbulência na água.
Porque aí, a turbulência na água, a movimentação dessa água é que vai provocar a aeração dela para a entrada de oxigênio. Então, só que eles queriam que fizesse algo químico. Para aproveitar a estação, porque assim, ela foi projetada na época com a água do rio, só que não tinha tanto nitrato diluído na água, né? E a estação, na verdade, não, ela filtra, na verdade, ela tira a turbidez da água, tudo, deixa ela cristalina, porém, está carregado nitrato. Não consegue eliminar o nitrato, né? Ela é imprópria para beber, né? Então, aí o pessoal começou a jogar mais um produto chamado PAC, né? Que é um aglutinante, né? É uma mistura de alumina. Sulfato de alumínio com sulfato de férrico, né? É uma mistura que tem deles lá, né? Só que a condutividade da água vai lá em cima. Acaba aparecendo muita coisa mineral no meio da água. Então, assim, quando você ligar um multímetro na água, praticamente é um curto-circuito, quase. Entendeu? A água fica extremamente condutiva, né? Vira um cabo de alta tensão. Se ligar num ponto, ligar no outro, conduz, não precisa nem de cabo, né? E isso é uma briga, você pode ver que nas estações, até da Sabesp, isso aí eu tô falando a coisa de 3, 4 anos atrás, não é muito tempo não, hein? E tá uma briga porque aí o pessoal, para solucionar esse problema, ele começou a usar o sistema de membrana, né? Mas até aí as estações normais não conseguem tirar isso aí, não. Não, retirar o nitrato da água é complicadíssimo. Então, é oneroso. Então, o processo, na verdade, gasta muita energia, né? Até na estação, a estação normal não gasta nada. O problema é só a captação. Para tratar é barato, mas... O problema é você gerar o turbilhonamento da água, né? Porque aí você precisa de maquinário, né? Como você falou, é uma ação mecânica que você vai ter que fazer para provocar isso. Por que o pessoal fala água de montanha é deliciosa, é fresquinha, ela é leve? Porque imagina que a água ela vem descendo montanha abaixo, a quanta pancada ela leva até chegar lá embaixo. Eu lembro de um tio meu que ele tinha um sítio no pé da serra, né? E tinha um córrego que descia da montanha, né? A água era uma delícia, era uma água cristalina, limpinha, levinha. Mas por quê? Porque a água, naturalmente, ela vem batendo nas rochas, né? Descendo a montanha. Imagina o quanto de movimentação, de agitação mecânica natural ela recebia. Por isso que era uma água maravilhosa. E tem outro fator, né? Na verdade, boa parte das plantas absorve o nitrogênio da água também. Algumas plantas, né? E aí, assim, naturalmente, ela tira esse problema e ela já vem agitando pelas quedas nas rochas, né? Existem algumas lagoas que eles utilizam, né, aquelas, como se falam? É tipo um lodo verde que se forma. É um mudo? Ele é plantado justamente para absorver o nitrato da água. Eu sei. Então, só que ele demora, né? Só que é um processo muito lento. É muito lento. O pessoal geralmente faz uma lagoa, faz uma lagoa natural, né? Como filtro. Só que assim, né? Chamam de filtro biológico. Filtro biológico, só que em formato de lagoa, o pessoal põe peixe, ou seja, você joga água lá poluída, ela se autodespolui. Só que assim, você precisa de bombeamento constante, não é tão fácil assim. Não é o volume, né? A planta ela não consegue retirar o nitrato num volume suficiente, por exemplo, para abastecer uma cidade. Você imagina o tamanho da lagoa para abastecer, por exemplo, São Bernardo do Campo. Não dá. É precisa o tamanho da Billings. Então, você teria que ter toda a Billings coberta por esse musgo aí, por essa... Como se fala? Eu não lembro o nome dessa vegetação. Ela é uma vegetação pequenininha, ela é quase que se fosse
uma lama verde, né? É uma mata que fica em cima da água. Ela fica em cima da água e ela vai retirando o nitrato, porque ela se alimenta do nitrato. Mas bom, é que negócio, não é tão fácil, né? Reproduzir o que a natureza faz. Né? Então, tem um custo muito alto. Agora, é por isso que o pessoal usa o sistema de membrana, né? É um quarto da estação de tratamento normal, né? Só que também, não sei se você já viu, mas gasta uma energia que só. Porque é para forçar a passagem, porque essa membrana ela é muito fina, né? Então, para ela reter todos esses particulados, então ela tem que ser bombeada com alta pressão a água. E outra, a temperatura tem que não pode, tem que estar acho que é 34 graus a água. Então você precisa aquecer também. Não pode aquecer a água. Não, tem que aquecer. Tem que aquecer? Tem que aquecer um pouco, porque se ela entrar gelada não funciona. E outra, quando entope, aí tem o processo de retrolavagem. Aí usa uma água mega alcalina. Eu falei, nossa, se esse negócio vazar, corrói tudo, né? É só da cáustica pura. Não, mas tem uma hora que entra ácido puro, depois dá um choque com soda cáustica. Não é um negócio assim, você fala assim, simples não, viu? Uma falha de processo ali, nossa... Pode matar muita gente. Mata. Então, assim, depois que eu vi isso, eu falei assim, nossa, que eu digo, tudo que você tenta concentrar muita energia num lugar pequeno, é perigo dar descontrole, né? Descontrolar é perigoso, né? Uhum. Mas é isso que está acontecendo, né? Não vai ter como fugir muito hoje, né? Era mais fácil evitar de deixar a água com tanto nitrato, né? É verdade. Despoluir ela antes dela cair na estação de tratamento. Com certeza. Ou seja, não poluir, né? Se poluir menos, pode deixar do jeito que está. Tá joia. Obrigado, Fabio, pela contribuição. Opa. Outra maneira de poluição das águas subterrâneas é quando ocorre o lançamento de poluentes diretamente no aquífero, né? Por meio de poços artesianos, por exemplo. Neste caso, os poluentes não passam sequer pelas camadas do solo, que acabam atuando como um filtro. E é importante ter em mente que não somente o solo pode contaminar as águas subterrâneas, mas também poços artesianos mal construídos. Ou seja, uma das formas que se contamina muito o solo é quando o pessoal faz aquele sistema de shale gas, né? Que é uma forma de pressurizar a água dentro do poço de petróleo para extrair o petróleo. Os caras injetam água dentro do poço para forçar o petróleo a sair. Esse tipo de coisa contamina todo o lençol freático. E ele contamina diretamente, porque essa água ela vai contaminada com óleo direto para o lençol freático. Né? É um perigo, tanto que alguns países europeus, os países mais desenvolvidos, já aboliram esse tipo de extração do petróleo. Né? Já foi eliminado esse processo, não se utiliza mais. Embora alguns países, tipo Estados Unidos, ainda utiliza muito esse processo para extração de petróleo. Mas os países europeus lá de primeiro mundo, Suécia, Dinamarca, Finlândia, já aboliram esse tipo de processo. E as indústrias também, muitas indústrias cavam poço, né? Principalmente a indústria química, que ninguém nos ouça, né? Eles cavam poços de grande profundidade e, ao invés de descartar o produto químico em leito de rio, eles jogam nesses poços. E muitas vezes a vigilância sanitária nem consegue identificar, a CETESB nem identifica que existem esses poços nessas empresas. É um negócio bem macabro, é bem maldoso, digamos assim, esse tipo de processo. Mas tem empresa química que faz isso. Incrível que pareça, gente.
só pensando em ganhar dinheiro e nada mais. Não se preocupa com as consequências daquilo que está fazendo, não. Além da contaminação das águas subterrâneas, as águas superficiais são comumente poluídas e contaminadas, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Nesse caso, na maioria das vezes, resíduos sólidos, efluentes industriais e esgoto urbano são emitidos ao ambiente sem tratamento, ocasionando inúmeros problemas de contaminação das águas superficiais. Aí eu até fiz a questão de colocar uma fotozinha do nosso querido Rio Pinheiros. Olha só que coisa maravilhosa. Né? Dá para vocês verem a quantidade de lixo que tem em cima desse rio? Né? Será que tem nitrato aí, Fabião? Porra, só nitrato. Não tem água, só tem nitrato. Mas o problema é que esse rio ele é bidirecional, né? Para falar a verdade. Uhum. Né? Então, para ver, na verdade, ele é um rio meio morto, né? Só quando dá necessidade de água lá para Henry Borden que ele circula, né? Mas como tá tão poluído que não pode mais jogar água na Billings, né? Uhum. Então, assim, na verdade, pelo que o pessoal de Henry Borden disse, se o Rio Pinheiros não tivesse poluído, Henry Borden podia operar a 100% se quisesse. O problema é que está tão poluído que ele chega a poluir a Billings e aí acontece. E essa poluição desce para Cubatão ainda. Uhum. Então, eles só operam com 20% de Henry Borden. Então, assim, 20% do volume do rio é a vazão dele agora. Nossa. O Rio Pinheiros, e para limpar esse rio aí, não adianta. Por exemplo, você sabe ali como que fala? Aquela área nobre ali, que fica pro lado para quem vai sentido Guarapiranga, do lado direito, bairro nobre, caro lá pra caramba. É o Campo Limpo? Não, Campo Belo? Não. Não? Não, qual que é o Para nome? frente da Guarapiranga? Não, antes aqui, bem aqui no começo. Perto do Butantã ali. Tem o Morumbi. Morumbi. Depois vai para Morumbi. Obrigado, Morumbi. O bairro do Morumbi sabia que a maioria dos prédios, dos condomínios lá, não tem rede de esgoto, cara? Não tem. A maioria, eu não acredito. Quando eu ouvi falar, pô, uma região nobre, um bairro nobre de São Paulo, né, só tem prédio de alto padrão e os prédios não estão ligados à rede de tratamento de esgoto. Não. E boa parte do esgoto deles desce aí para o Pinheiros. Lá e vai filtrando. Né? Então você imagina, achei um absurdo. Né? Eu falei, como é que pode? Um bairro nobre que nem Morumbi, cheio de mansão, cheio de prédio de alto padrão, e joga a água, o esgoto dentro no rio. Coisa de doido. É que é antiético falar, né? Mas, por exemplo, uma empresa aí que fabrica caminhões, né? Sabe? Aquela lancheta, sabe? Então, para você ter uma ideia, não tem sistema de água, não tem esgoto tratado, né? Agora só tem duas. Então, eu não preciso citar qualquer, né? Uhum. E aí acontece, isso aí é tudo montado, um monte de... Cada prédio que se constrói internamente na empresa, se faz uma fossa, um sumidouro. E aí? Sumidouro. Some para onde? Então, na verdade, assim, ele vai contaminando o subsolo. Deu a descarga, vai para a fossa, né? Aí acontece, vai infiltrando no solo e pronto, né? Vai fermentando, ou seja, é isso que acontece. Não tem rede de tratamento, né? Não tem. Não tem nenhum rio para você canalizar e mandar, entendeu? Uhum. E porque São Bernardo é muito grande, e é difícil de administrar isso, né? Você imagina, essa região aí, não está muito longe daqui. E hoje, se você pensar hoje, o custo, por exemplo, dessa empresa que você falou, para ela fazer toda uma rede de esgoto para tratamento,
Imagina a complexidade que ele ia fazer, o custo que ela... Quanto dinheiro ele ia gastar para fazer isso? Então eu sei lá, deu uma falta de... O processo começa errado, milhões. cara, vai errado até o fim, Vai? porque é difícil corrigir depois. É difícil, difícil. Por isso que eu falo que o engenheiro ele tem que tomar cuidado quando ele faz o projeto. Ele já tem que fazer o projeto pensando nessa situação. Tem uma aí que fechou que eu deduzo que ela também não tinha, né? Por exemplo, a Ford que fechou a fábrica ali de São Bernardo, provavelmente ali deve estar tudo nessa situação também, né? Acho que deve estar assim, porque não tem, É da na mesma verdade, época, né? não tem infraestrutura para isso, né? É? Na verdade, a empresa foi para lá, na época não tinha exigência, né? Uhum. E é aquele negócio, pelo senso comum, como é que faz? Faz assim, então. A legislação atende, a prefeitura não... Ó, se você não fizer, então eu vou embora, né? Você concorda? Então a Uhum. prefeitura acaba deixando, né? É. Agora, para arrumar, Não vai arrumar nunca. é aquele negócio. Ao mesmo tempo que você está colocando a água ali, está infiltrando, uma hora vai chegar no rio. Você concorda? Uhum. Essa água vai chegar no rio. Ou seja, ela vem minando devagar. É por isso que você pega lá, por exemplo, Pinheiros, né? O Pinheiros, na verdade, está desse jeito hoje por causa do projeto Serra, né? Lá que começou na década de 30, né? Não é uma Uhum. coisa de agora, né? É. Mas você imagina, tem potencial lá embaixo, uma usina de quase 100 anos, que você pode gerar praticamente quase 1 gigawatt de Tá gerando eletricidade. só, tá gerando só 20% da capacidade, né? Não, se abrir as torneiras lá embaixo para ele poder gerar, só para você ter uma ideia, a usina elevatória de traição, se ela operar a 100%, né, praticamente o vórtice, o nível do rio cai, né? Só que aí Uhum. você imagina, puxa toda a água, lixo que vai lá para... Imagina a quantidade de lixo e água que vai lá para o mar também. Nossa Aí Senhora. gera outro problema ambiental, né? Por isso É. que Você resolve descontrola. um, resolve, Gera complica isso. o outro. É, Primeiro tem que tratar o rio para depois começar todo esse processo de novo, né? exatamente. Mas vamos lá, né? A qualidade da água no campo e nas cidades, 82% dos pontos avaliados pelo ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, em área rural, possuem qualidade considerada boa em qualidade boa, e apenas 6% da água rural é ruim. Ou seja, no interior já tem 6% de água ruim. Eu diria que já é muito por ser no interior. Já para os pontos avaliados, né, nas cidades, a água foi considerada boa em apenas 48%. Água boa, 48%. E água ruim, 21%. Ou seja, 21% da água das cidades são ruins. Né? E 48% só é boa. O resto está no intermediário aí, mais ou menos. Esse índice de qualidade da água, considerado parâmetros físicos como temperatura, turbidez, químicos como oxigênio dissolvido, nitrogênio total, fósforo total, entre outros. É importante ressaltar que quanto pior a qualidade da água, maior deve ser o seu tratamento para que ela possa ser utilizada. Ou seja, quanto pior a qualidade da água, mais caro fica para tratar. Né? Então, quem conseguir descobrir um processo, né, que realmente limpe a água sem diminuir nos custos, vai ganhar muito dinheiro. Né? Além da crescente urbanização e a disponibilidade hídrica não uniforme no país, por exemplo, as diferenças de disponibilidade hídrica que podem ser observadas nas regiões amazônicas, sudeste e nordeste, para avaliarmos a questão de disponibilidade e qualidade de recursos hídricos. É preciso considerar fatores como a poluição das águas subterrâneas e superficiais, o desmatamento, saneamento básico deficiente e toda a cultura.
É o que a gente discutiu até agora, né? Na realidade, nós temos que começar corrigir o que já está feito, é difícil e é caro. Qual que é a ideia? Partir para os novos projetos já de forma adequada. Se os novos projetos forem desenvolvidos de forma eficiente, automaticamente você vai diminuindo o impacto dos projetos antigos. Porque os projetos antigos há uma tendência deles irem morrendo, né? Então eles vão sendo, com o tempo, eles serão eliminados. Por exemplo, lá onde era a Ford. A Ford fechou, ok. Lá o sistema deve estar todo bagunçado. Mas, por exemplo, se uma nova empresa assumir lá ou for transformar aquilo numa área residencial, seja lá o que se for transformar, nessa transformação já vier com uma proposta ambiental adequada, correta para o local. Ou seja, você tira uma empresa que estava contaminando e entra com um processo novo que já está dentro das normas. Isso vai reduzindo o impacto no meio ambiente. Então, falar que eu preciso corrigir o que está sai caro. Tá? É a mesma coisa, você pegar um carro velho, né? Um carro dos anos 70 e tentar transformar ele num carro do ano 2020, com todos os aparatos que tem. Né? Imagina pegar uma Brasília e tentar transformar a Brasília num carro de hoje. Você vai conseguir? Não, né? O custo que você vai fazer, dá para você comprar 3 carros. Então é mais fácil você encostar a Brasília e comprar um carro novo. Né? É só um paralelo, né, gente? Então, o meio ambiente, ele tem essa necessidade, tá? Então, nós temos que fazer o quê? Fazer um trabalho bom de base para que nós possamos ter aí um ambiente melhor no futuro. Então, nós temos que, os projetos novos, nós como engenheiros, trabalhando em projetos adequados, né? Melhorando o nosso sistema para que lá na frente nós possamos ter um negócio mais eficiente. Pessoal, agora falando da prova, né? Então, a semana que vem começam as provas, dia 15 começam as provas, certo? Eu queria, na próxima aula, até que vocês entrassem em contato com os colegas, que a prova vai de segunda a quinta. Então, eu queria discutir com vocês, na próxima aula, a prova de vocês de gestão ambiental. Tá? Então, não esqueçam na próxima aula, não faltem na próxima aula, né? Para a gente poder estar discutindo as questões da prova. Ó, só antecipando, a prova ela é composta da seguinte forma. Eu estruturei ela assim. Uma questão da unidade 1, uma questão da unidade 2, 2 questões daqueles exercícios pós-aulas que eu apliquei para vocês, 3 questões da unidade 3 e 3 questões da unidade 4. Entenderam? Ok. Então, perceberam que eu sou obrigado a pegar toda a matéria. A prova do segundo bimestre ela tem que envolver toda a disciplina, né? Então, eu peguei uma da 1, uma da 2, 2 daquelas atividades que eu pus de pós-aula para vocês, e 3 da unidade 3 e 3 da unidade 4. Sendo uma de cada sessão da unidade 3 e uma de cada sessão da unidade 4. Sempre do faça valer a pena. Tá? A questão 1 e 2. A questão 1 é do faça valer a pena unidade 1. A questão 2 é o faça valer a pena da unidade 2. A questão 3 e 4 é atividade pós-aula, baseada na atividade pós-aula. As questões
5, 6 e 7. Unidade 3, sessão 1, 2 e 3, uma de cada sessão. E a 8, 9 e 10 é a unidade 4, também sendo uma de cada sessão. Uma da sessão 1, da sessão 2 e outra da sessão 3. Eu distribuí a prova dessa forma. Tá? Mas eu gostaria, na próxima aula, eu vou fazer uma leitura das questões das provas para vocês. Tá ok? Beleza, professor? Tudo bem. Tranquilo, Gisele? Tudo certo. Ainda bem E que aí, você Érica, falou, tá porque ouvindo? se não Oi? abrisse, se abrisse já no início da semana, eu já ia começar a fazer a prova. Bom, se você achar que consegue Não, vou fazer... esperar até quarta. Dá para esperar. Porque vocês têm até quinta para fazer, até quinta, até meia-noite. Ou 23h59. Tá ok? Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Uma boa semana. Obrigada, Valeu, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.